Olá pessoal, aqui é a professora Laís Azevedo e vocês estão seguindo a linha. Hoje nós vamos continuar falando sobre tangência e dessa vez nós vamos falar sobre o procedimento de tangência entre arcos ou circunferências, tá? Então, nesse procedimento que a gente vai trabalhar, a gente vai ter basicamente uma circunferência original e o objetivo vai ser encontrar uma outra circunferência que vai tangenciar, né, está tangente a essa primeira. Vou tentar fazer melhorzinho aqui. Vai estar tangenciando essa primeira, certo? Pode haver essa tangência internamente à original ou externamente à original, tá? Para que haja essa tangência entre arcos ou circunferências, é imprescindível que aconteça o seguinte: tenha um alinhamento entre esses três pontos aqui. O centro da circunferência original, o outro centro da nova circunferência, né? E o ponto de tangência. Então, esses três pontos têm que estar colineares, ou seja, numa mesma linha, numa mesma reta, certo? Então, vamos lá para o GeoGebra. Aqui a gente pode simular, inclusive, com um tamanho definido, certo? Por exemplo, vamos trabalhar com uma reta original de 3 centímetros e uma circunferência original de 3 centímetros de raio e as circunferências tangentes de 2 centímetros. Vamos fazer uma interna e uma externa, tá bom? Então, eu vou usar aqui o comando círculo, centro e raio. Vou clicar aqui no ponto qualquer do centro e ele vai me pedir o raio. Então, vamos fazer essa original com 3 centímetros, ok? Ok. Vamos lá mudar aqui a simbologia, deixar um pouquinho mais fino essa linha. Ok, então como eu falei, para ter essa tangência entre as circunferências, a gente precisa que haja um alinhamento entre o ponto de tangência e os dois centros, certo? Então, aqui eu vou usar o comando ponto e vou definir primeiro nessa circunferência onde vai ser meu ponto de tangência. Pode ser qualquer ponto, certo, gente? Então, aqui, ponto B. Posso mudar também à vontade, tá? Bom, vou deixar ele aqui. Então, como tem que ter um alinhamento, esses elementos têm que estar colineares, né? Esses pontos têm que estar colineares numa mesma reta. Então, eu vou usar agora o comando reta e vou fazer uma reta aqui ligando A ao B. Lembrando que o B aqui, no caso, é o nosso ponto de tangência, tá? Então, vai ser o ponto que vai haver a interseção dos elementos, né, na tangência. Ok, então, como eu tinha falado, a gente pode fazer agora uma simulação que essas circunferências tangentes, elas tenham, por exemplo, 2 centímetros de raio. A original tinha 3. Então, para isso, eu vou usar aqui novamente o comando círculo, centro e raio. Agora, eu vou centrar no ponto B, que é o ponto de tangência. Vai me pedir o raio, vou colocar agora 2. Ok. Então, com esse raio aqui, que cruzou a minha reta, né? Vejam que eu tenho, então, na interseção dessa circunferência de 2 centímetros de raio, eu tenho dois pontos, um ponto C e um ponto D, com essa reta do alinhamento, certo? Esse ponto C e o ponto D nada mais são do que os dois centros das circunferências tangentes que a gente vai desenhar, certo? Então, a partir de agora, eu posso pegar agora o comando círculo, vou centrar no ponto A e vou abrir aqui até o ponto B, e vou centrar no D e vou abrir até aqui o ponto B. Então, vejam, vamos escurecer aqui, vou botar essa linha, essa azul, e vou dar uma escurecida nela. Então, vejam, a circunferência azul era a circunferência original. A gente tem essas duas circunferências pretas mais escuras, né? Que são as duas circunferências tangentes. Uma tangente interna e uma tangente externa. Vejam que
os 3 pontos dos centros, no caso aqui, ponto A, que era o centro da original, o ponto C, que é o centro da tangente menor, ou da tangente interna, e o ponto D, que é o centro da tangente externa, estão todos 3 alinhados, ou seja, na mesma linha, e também alinhados ao ponto B, que é o ponto de tangência. Por isso, vocês vejam que essas circunferências, elas apenas se tocam em um único ponto, ou seja, está acontecendo de fato a tangência, e não estão secantes, que seriam quando cortassem mais de um ponto, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e continuem sempre seguindo a linha.